Então, o Donald Trump decidiu aplicar uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio do Brasil que vai para os Estados Unidos. Isso acabou gerando aí uma grande apreensão nos mercados, porque está todo mundo tentando avaliar quais vão ser os impactos negativos, mas também possíveis impactos positivos em algumas empresas aqui da nossa Bolsa Brasileira. Então me acompanha até o final do vídeo, já deixem o like de vocês e se inscrevam aqui no canal, porque tem vídeo novo toda semana e porque também, nesse vídeo de hoje, eu quero trazer todos os aspectos dessa medida do Trump, que vai valer apenas a partir de março, mas que sim, a gente já tem que começar a mapear os possíveis impactos, porque muitas vezes você investe em algumas empresas que vão ser beneficiadas ou que vão ter impactos negativos, e aí você tem que se preparar para tudo isso. Então vamos lá, né, gente? O que o Donald Trump ele decidiu agora no dia 10 de fevereiro, no caso ontem, né? Ele decidiu aplicar então uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio do Brasil. Não somente do Brasil, mas de vários outros lugares do mundo, mas o Brasil acabou sendo impactado. E ele fez isso dizendo que ele quer defender a indústria nacional e que ele quer diminuir então essa competição que vem de mercados externos. Bom, sobre essa medida, vocês podem me contar a opinião de vocês nos comentários, mas eu preciso dizer que essa história de sair tarifando várias outras economias e tudo mais para defender a indústria nacional ou coisas nesse sentido, ao meu ver, vai contra o que a gente defende de livre mercado e livre concorrência. Lembrem que no ano passado a gente fez algo muito parecido com o aço chinês, e eu lembro que eu fiz um vídeo inclusive criticando essas medidas do governo Lula, porque as indústrias aqui do Brasil, né, de siderurgia, enfim, de aço, etc e tal, bateram lá na porta do Lula e reclamaram que o mercado estava sendo inundado pelo aço chinês e que por mais que elas vendessem pelo preço de custo delas, ainda assim o aço chinês conseguia ser mais barato, então elas estavam perdendo muito mercado para o aço chinês. Só que, ao meu ver, você simplesmente aplicar uma tarifa, esse é o caminho fácil do governo, porque ele vai lá, dá uma canetada, muda uma medida e beleza, tá valendo, estamos aplicando ali uma tarifa. Só que o grande problema das empresas e da indústria aqui no Brasil, ao meu ver, são dois grandes problemas, tá? É que nós já temos uma altíssima carga tributária para as empresas, então isso torna a gente muito menos competitivo quando a gente compara com outros lugares do mundo, e também nós temos uma grande insegurança jurídica, então isso também acaba encarecendo muito os produtos aqui. Quando a gente fala de talvez proteger a indústria nacional, ao meu ver, o caminho correto é: vamos fazer uma reforma tributária, vamos tentar diminuir os gastos da máquina pública e conseguir reduzir os impostos para as empresas aqui do Brasil para que elas sejam mais competitivas. Para mim, esse é o caminho. Vamos melhorar essa questão da insegurança jurídica, porque hoje é muito difícil para as empresas quererem empreender aqui no Brasil, porque toda hora a lei ela é subvertida, ela tem um entendimento diferente, aí você não sabe muito bem para que caminho olhar, para que caminho correr, porque hoje é uma coisa, amanhã é outra. Isso também poderia ser uma solução, mas é uma solução difícil que demora mais tempo, então o que os governos fazem é: vamos aplicar uma tarifa. Só que essa história de aplicar tarifas, assim como lá nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil com essa questão, né, do aço chinês que estava inundando o mercado, isso tem um efeito inflacionário que a gente chama, porque quando você diminui a concorrência, a gente fica refém de algumas poucas empresas aqui do mercado interno e que muitas vezes os preços vão ser mais elevados, e isso acaba impactando então na ponta final de alguns produtos lá na ponta final. Vamos olhar para o setor automotivo, para o setor de veículos aqui no Brasil. Depois da pandemia, tudo ficou absurdamente caro, não somente no Brasil, em outros lugares do mundo também. Mas quando a gente aplica ainda uma tarifa sobre uma matéria-prima que é utilizada nisso também, cara, não é para menos que a gente está vendo um Kwid sendo negociado a quase 80 mil reais. Um Kwid em pleno 2025, gente, a quase 80 mil reais. Não tem mais carro barato hoje aqui no Brasil. Agora, se você quer comprar carro barato, a preço do que a gente chamava de carro popular, de 30, 40 mil reais de alguns anos atrás, é só você pegar uns carros muito mais antigos, porque carro novo não tem mais esse preço. Então, a gente entende que essas políticas, elas acabam sendo inflacionárias, e todas essas políticas que são inflacionárias, ao meu ver, são ruins para a ponta final, que somos nós, a população, que pagamos impostos e ainda assim temos como resultado produtos cada vez mais caros. Mas o ponto é, vou
voltando para o tarifaço do Donald Trump, e aí vamos falar então sobre os impactos de tudo isso no Brasil. A gente precisa entender a magnitude de tudo isso e como vai acabar impactando então algumas empresas aqui na nossa Bolsa de Valores. Então, só no ano passado, gente, 48% do aço e do alumínio que foi produzido aqui no Brasil, ele acabou indo para os Estados Unidos. Só no ano passado, a gente exportou para eles mais de 4 milhões de toneladas. E a gente teve ali na nossa balança comercial um peso de mais de 3 bilhões de dólares em relação a essa questão. Então, sim, tem um impacto significativo na nossa economia do Brasil. A gente precisa entender que, por exemplo, se as exportações reduzirem para os Estados Unidos, isso inclusive pode significar uma entrada menor de dólares, isso se a gente não conseguir escoar essa produção para outros países que a gente consiga também receber em dólar, e isso pode inclusive ter um impacto na moeda. A gente pode ver mais uma vez o real se desvalorizando. É claro, olhando apenas por essa perspectiva. Nós sabemos que o real se desvalorizar frente ao dólar, sempre são vários motivos, dificilmente é um único motivo, né? Então a gente olha a questão de taxa de juros, as questões políticas e econômicas do Brasil, mas aí a gente também olha, por exemplo, essas políticas econômicas e taxas de juros lá nos Estados Unidos, tudo isso pode impactar, mas essa medida em si poderia também trazer um impacto no dólar aqui no Brasil. Mas falando das empresas em si, tá, gente? Vamos falar então das empresas que talvez teriam algum impacto negativo. E aí eu quero começar falando sobre a Gerdau. Então, a Gerdau, eu acho que de todas as empresas que poderiam ter algum impacto negativo, eu acho que ela é a que mais consegue amortecer esses impactos. E por quê? Porque basicamente 40% da produção dela está lá nos Estados Unidos. Então ela consegue realocar essa parte da produção dela lá para os Estados Unidos, porque ela não tenha essa tarifa, né, de 25%. Então, sim, ela poderia ser impactada, mas ela ainda acho que é a que conseguiria mais mitigar esses riscos e esses impactos, porque ela pode simplesmente tentar aumentar a capacidade produtiva dela lá nos Estados Unidos, que ela já tem instalada por lá, e aí fazer a produção por lá, e aí fazer todas as exportações, né? Em tese, o alumínio, o aço que é feito lá, ficaria por lá, então ela não sofreria tanto esse impacto. Agora, vamos falar de CSN. A CSN, gente, ela acaba produzindo muito, mas muita coisa fica aqui no mercado nacional. Então, só 4% do que ela produz acaba indo para os Estados Unidos. Então, sim, ela poderia ter um certo impacto, mas é um impacto um pouco menor, já que só 4% acaba indo para os Estados Unidos, tá? Então, ela poderia sim perder um pouco de receita, talvez teria que reduzir um pouco ali as suas margens, mas é uma pequena fatia que ela acaba sendo impactada. Já a Uzi Minas, ela exporta menos ainda. Ela exporta da produção dela apenas 1% para os Estados Unidos. Então, talvez, de todas essas empresas aqui que seriam impactadas, talvez ela seria a que tem menos impacto, vamos dizer assim, porque pouca coisa da produção dela, de fato, vai para os Estados Unidos. E aí nós temos também a CBA, acho que nem todo mundo conhece ela na nossa Bolsa de Valores, né, a Companhia Brasileira de Alumínio, ela acaba exportando também alumínio para os Estados Unidos, e sim, ela poderia também perder um pouco nessa questão de competitividade, ter que diminuir também as suas margens, a questão dos seus preços, claro, dentro da medida, e isso poderia trazer alguns impactos. Isso daí, gente, é meio óbvio, né? O impacto nas empresas do setor de metalurgia, siderúrgica, isso é meio óbvio. Agora, o que a gente acha que vale também tentar avaliar são os impactos em alguns outros setores, caso essas empresas elas não consigam escoar toda essa produção que elas têm hoje para outros lugares do mundo. Então vamos lá, existem algumas empresas que poderiam ser beneficiadas dependendo de como essas empresas aqui do Brasil, elas atuariam, né, em relação a esse tarifaço do Donald Trump. Então a gente fala de algumas construtoras, por exemplo, né, então MRV, quando a gente fala de Ecorodovias, quando a gente fala de CCR, essas empresas que trabalham com construção, infraestrutura, muitas vezes elas dependem então dessa matéria-prima. E aí, com esse tarifaço, né, dessas empresas não conseguindo mandar talvez tanta coisa lá para os Estados Unidos e tendo que fomentar o mercado interno ou escoar para outros países, se não tiver tanta demanda, talvez os preços poderiam reduzir dessa matéria-prima e essas empresas poderiam ter aí um impacto positivo, entre aspas, com alguns custos um pouco menores para essa questão de produção. Eu citei para vocês o setor automotivo, no caso de ser inflacionário, quando a gente aplicou a taxa de 25%, né, sobre
sobre a China, mas aqui quando a gente fala dessa taxa, né, dessa tarifa dos Estados Unidos para o Brasil, isso poderia talvez amenizar um pouco esse impacto da gente estar tarifando a China, porque aqui em tese parte desse nosso aço, desse nosso alumínio, ele deixaria de ir para os Estados Unidos, teria que ficar aqui no Brasil ou ser escoado para algumas outras economias, e aí se a demanda diminuísse, então o preço, mais uma vez, poderia reduzir e poderia impactar positivamente em empresas como Randon, como Localiza, que trabalham então nesse setor de veículos e, enfim, produção de veículos, né? E aí também, gente, existem algumas empresas que, ao meu ver, podem ter impactos mistos a positivos, como o caso de Vale. E aí vocês devem estar pensando, poxa, Bia, mas a Vale não está também muito ligada a essa questão de minério de ferro? Será que ela não poderia ser impactada? Sim e não, gente. Vamos entender que hoje 92%, até mais, se eu não me engano, conforme no último resultado de Vale, 92% do que ela produz vai para fora. Não fica aqui no mercado interno e boa parte vai acabar indo para a China, para outros lugares, tá? E quando a gente entende que boa parte já vai para fora, que vai para a China, para outros países, ela teria aí um impacto reduzido em relação a essa demanda, né, de minério de ferro para as empresas, né, que trabalham com siderurgia, metalurgia e tudo mais, mas ela poderia ter um impacto positivo em relação ao dólar. Mais uma vez, eu falei para vocês que o impacto do dólar ele é nunca por um único motivo. Tem momentos que um motivo fala mais alto do que o outro, mas geralmente é um conjunto de fatores. Mas olhando essa medida em si, o que a gente entende? Que poderia ter um impacto na nossa balança comercial, menos dólares entrariam no Brasil, isso poderia acabar fazendo com que o dólar ficasse mais caro, real desvalorizado, e aí para empresas que são exportadoras, é que eu tô falando de Vale, mas a gente poderia falar de Suzano e outras empresas assim, essas empresas poderiam se favorecer, então, com um dólar mais caro, já que elas exportam muito para fora, tá? Então, a gente tem que analisar os impactos dessas medidas, não somente para o setor de siderurgia, de metalurgia, mas também para algumas outras empresas que poderiam ter alguns impactos indiretos. É claro que no meio de toda essa história, existem vários Cs que precisam acontecer, né? Se vai ter demanda no mercado interno, se as empresas vão conseguir escoar essa produção para outros países que não os Estados Unidos, se de fato essas tarifas do Donald Trump vão chegar em março e vão passar a valer, porque a gente já viu vários movimentos dele dizer que vai aplicar uma tarifa, depois ele vai lá e volta atrás, existem muitos Cs. Inclusive, um grande C, que a gente tem uma dúvida aqui, e a gente ainda não tem, pelo menos, nenhuma declaração oficial, pelo menos não até esse momento que eu estou gravando para vocês, é se o governo brasileiro ele vai retalhar de alguma maneira, tarifando algum produto, por exemplo, dos Estados Unidos. E aí eu sei, vai ter gente que vai dizer assim, inclusive tem um meme que eu quero compartilhar com vocês, eu ria ao ver esse meme, gente, porque basicamente o Donald Trump tá chegando atrasado aqui no Brasil nessa questão de tarifaço. E sim, existem alguns pontos a respeito disso, gente, que é o seguinte, né? O Brasil, ele já tem tarifas que vão de 0 a 35%, inclusive para economias, né, que não fazem parte do nosso Mercosul. Então, existem sim já algumas tarifas para alguns produtos que vêm dos Estados Unidos, para produtos que vêm da China. Tipo, quando a gente fala de automóveis que são importados, a gente pode ter tarifas de 35%. Quando a gente fala de eletrônicos, alguns produtos industrializados, tem tarifas que vão de 10% a 20%. O aço chinês, como eu falei para vocês, em 2024 passou a ser tarifado em 25%. Então, para a gente retalhar os Estados Unidos, teria que ser algo muito específico para os Estados Unidos, porque em linhas gerais a gente já tem tarifas relativamente altas para muita coisa que vem de fora. E aí, ao meu ver, talvez isso poderia ser prejudicial para o Brasil, no final das contas, porque a gente acaba, apesar dos Estados Unidos depender em boa parte, né, do aço chinês e tudo mais, a gente também não quer, ou pelo menos não deveria querer criar rusgas com a maior potência do mundo. Então existe um grande C a respeito de tudo isso. Até então, a última declaração que eu vi do Fernando Haddad é que eles não iriam aplicar tarifas sobre tecnologia, como surgiram alguns rumores, mas também, se de repente eles decidirem aplicar, não seria nenhuma novidade, porque por diversos momentos a gente disse que não ia tarifar uma coisa, foi lá, mudou de ideia e tarifou. Mas a gente vai ter que acompanhar de perto para ver o desenrolar de toda essa história, mas em linhas gerais, o que eu queria trazer para vocês era esses impactos, né, nas empresas da nossa Bolsa de Valores. Acho que consegui fazer isso de forma muito sucinta, mas se ficou alguma dúvida, vocês podem escrever nos comentários, que eu estou sempre atenta. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.